Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, pelo tópico que aparece na tela aí para os senhores. Nós estamos a tratar da tutela provisória, estamos analisando as principais características desse gênero, a tutela provisória, e vamos agora falar, como está na tela, a cessação da eficácia. A tutela provisória cessa sua eficácia quando, primeira hipótese, quando concedida em caráter antecedente e o autor deixa de propor a demanda principal no prazo devido. Veja o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 303 e o inciso 1º do artigo 309 do CPC. Além disso, o ônus de formulação de demanda principal desaparece no procedimento de tutela antecipada antecedente quando o réu deixa de recorrer da decisão concessiva da medida. Nesse caso, se o prazo para a formulação do pedido principal ainda não havia decorrido, deixa de existir tal ônus. Caso contrário, se esse prazo já estava exaurido sem o cumprimento do ônus pelo autor, antes mesmo do fim do prazo para o réu recorrer da tutela provisória, nesse caso, então, cessa a eficácia dessa, sem que o réu precise desincumbir-se de seu ônus. Segunda hipótese em que cessa a eficácia da tutela provisória. Quando uma vez concedida, não for efetivada no prazo de 30 dias. Vejam que dispõe o inciso 2º do artigo 309 do CPC. Essa regra foi explicitada apenas para a tutela cautelar antecedente, mas aplica-se a todas as demais modalidades de tutela provisória. Tutela da evidência, tutela antecipada incidental e antecedente, tutela cautelar incidental. Não há razões para diferenciação nesse caso, mas a cessação de eficácia apenas é aplicável quando a ausência de efetivação da medida puder ser imputada ao autor. Se ele adota as providências que lhe cabiam e ainda assim não se efetiva a medida, ele não pode ser prejudicado por isso. Terceira hipótese em que se tem por cessada a eficácia da tutela provisória. Quando a sentença relativa à pretensão principal, seja ela de mérito ou não, for desfavorável ao requerente da tutela provisória, inciso 3º do artigo 309. Inclui-se aqui a hipótese em que o juiz reconhece haver prescrição ou decadência relativamente ao objeto do pedido. Esse é o inciso 4º do artigo 302. Já se o julgamento da pretensão principal for favorável ao autor da cautelar,
no mais das vezes permanecerá vigorando a medida cautelar, a fim de assegurar a eficácia da própria execução da sentença no processo principal. O resultado desfavorável relativamente à pretensão principal pode ocorrer no próprio processo em que se requereu a tutela provisória, seja porque essa foi obtida em caráter antecedente e depois foi formulado o pedido principal, seja porque, ainda na fase processual da tutela antecedente, o juiz reconheceu haver prescrição ou decadência em relação ao objeto do pedido principal, seja ainda porque ela foi obtida em caráter incidental. Mas o resultado desfavorável ao requerente da tutela provisória pode ainda ocorrer em outro processo, na hipótese em que a tutela antecipada antecedente estabilizou-se. Mesmo quando há estabilização, ainda é possível que qualquer das partes proponha, no prazo de 2 anos, demanda relativa ao objeto da tutela principal. É o que dispõe os parágrafos 2º e 5º do artigo 304. Se em tal ação o julgamento de mérito for desfavorável àquele que havia obtido a tutela antecipada, ou se for reconhecido um vício processual que também a atingiria, por exemplo, coisa julgada, legitimidade passiva, cessa, portanto, a eficácia da medida urgente. Vejam os parágrafos 3º e 6º do mesmo artigo 304. E, por fim, uma quarta hipótese em que se tem por cessada a eficácia da tutela provisória. Quando, por qualquer razão, o processo for extinto, ainda na fase da tutela urgente antecedente, antes da ocorrência de qualquer dos eventos acima indicados. Por outro lado, se o processo for suspenso, em princípio, nem por isso cessará a eficácia da tutela provisória. Vejam que dispõe um parágrafo único do artigo 296. Vamos à proibição de repetição e a inatingibilidade do pedido principal. Cessada a eficácia da medida, a demanda de tutela provisória não pode ser reproposta. Apenas se admitirá novo pedido com outro fundamento. Vejam o parágrafo único do artigo 309. Eis outra regra que, conquanto explicitada apenas para a tutela cautelar antecedente, aplica-se a todas as modalidades de tutela provisória. Tutela da evidência, tutela antecipada, seja antecedente, seja incidental, e a tutela cautelar. Há quem sustente tratar-se de coisa julgada, e o novo fundamento em questão haveria de ser uma nova causa de pedir. Compara-se tal regra com a do artigo 505, inciso 1º, que alude à modificação do estado de fato ou de direito. Na hipótese do artigo 505, inciso 1º, o que se tem é mesmo uma nova causa de pedir. Todavia, a expressão novo fundamento parece ter maior abrangência. Diz respeito não apenas à nova causa de pedir, atinge inclusive novos elementos instrutórios, antes não apresentados, mas atinentes aos mesmos fatos, e sem que tenham havido mudança das regras jurídicas. Abrange, inclusive, novos argumentos e alegações. Mas a autorização da repropositura em vista de novos elementos instrutórios, jurídicos e fáticos, só faz sentido quando a extinção anterior houver ocorrido por insuficiência de tais elementos. Então, nos casos em que a rejeição do pedido de tutela provisória se der por falta de elementos instrutórios, é viável nova formulação do mesmo pedido, sem necessidade de nova causa de pedir. Bastam novos subsídios instrutórios, novos argumentos, novas provas. Nos demais casos, há o veto do parágrafo único do artigo 309, que é mais amplo até do que a coisa julgada,
pois atinge inclusive hipóteses em que a cessação da eficácia da tutela provisória não se deu por rejeição do pedido cautelar no seu mérito. Exemplo, falta de propositura da ação principal no prazo devido. Veto esse que, de todo modo, não atingirá outro pedido cautelar fundado em nova causa de pedir. No mais, o efeito desse parágrafo único do artigo 309 não atinge a pretensão principal. Como a cognição relativamente a ela é apenas superficial, não cabe cogitar de coisa julgada. A rejeição da tutela provisória apenas obsta à propositura da ação principal quando o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição do direito, ou pretensão principais respectivamente. Vejam o artigo 310. Essas questões podem ser conhecidas com suficiente profundidade para que se forme a coisa julgada material. Por fim, vamos tratar da responsabilidade objetiva. Cessada a eficácia da tutela provisória, o requerente tem responsabilidade objetiva relativamente aos danos causados ao requerido, caso não tenha o direito que desde o início afirmou ter. Vejam o artigo 302. Mais uma vez, trata-se de regra aplicável a todas as espécies de tutela provisória, ainda que expressamente inserida na disciplina da tutela provisória urgente. Responsabilidade objetiva é aquela que se verifica independentemente de haver culpa ou dolo, sendo necessário exclusivamente a comprovação do nexo causal entre fato e o prejuízo. Então, o requerente da tutela provisória assume o risco de ressarcir ao adversário todos os prejuízos produzidos pela concessão e a execução da providência urgente, quando essa vier a ser extinta por um ato ou omissão imputável ao autor da medida, ou por se constatar que ele não tem o direito antes reputado plausível. E, para tanto, é irrelevante que o requerente da medida tenha agido de boa ou má fé, com ou sem dolo ou culpa. Aliás, se tiver havido litigância de má fé, responderá também e cumulativamente pelas penalidades imputáveis a tal conduta, conforme consta da parte final do artigo 302. Nos termos do parágrafo único do artigo 302, a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Isso significa que não se faz necessária uma ação própria para a obtenção do ressarcimento. Mais do que isso, é desnecessário qualquer requerimento do réu da demanda de tutela provisória para obter tal condenação em seu favor. E a imposição da responsabilidade em exame também independe de expressa determinação do juiz. Para que se estabeleça o dever de indenizar, basta não haver mais recurso contra a decisão, de primeiro ou segundo grau, interlocutória ou final, que casse, reforme ou revogue a tutela provisória, implícita ou explicitamente. A condenação do requerente ao pagamento dessa indenização é um efeito anexo, automático da própria decisão, que implica a cessação de eficácia da medida. Mais complexa é a questão da responsabilidade objetiva naqueles casos excepcionais em que a tutela urgente houver sido decretada de ofício. Parte da doutrina entende que, sendo a responsabilidade objetiva, é irrelevante que o beneficiário da medida a tenha pleiteado ou não. A finalidade da regra é assegurar o ressarcimento do adversário prejudicado pela cautelar. No entanto, pode-se contra-argumentar que a responsabilidade objetiva apenas se justifica como um risco assumido por quem requer a tutela provisória. Se a parte optou por pleiteá-la, cabe-lhe responder objetivamente, pouco importando se agiu de boa ou má fé. Ou seja, a responsabilidade objetiva independe de culpa, mas não dispensa a imputabilidade do resultado danoso ao sujeito, o nexo de causalidade. Já quando a medida tiver sido deferida pelo juiz, não houve a assunção de tal risco pela parte. Diante disso, são cogitáveis duas hipóteses, não excludentes entre si. Uma primeira delas, o prejudicado pela medida deve ser ressarcido pelo Estado, que também responderá objetivamente.
E a segunda hipótese, se o beneficiário da medida, mesmo não a requerendo, teve com ela um ganho econômico, ele responde na proporção de seu ganho perante o prejudicado ou regressivamente perante o Estado, na força do artigo 302, mas com base na regra que veda o enriquecimento sem causa. Com isso, a gente acaba a análise geral da tutela provisória. Vamos passar a tratar, a partir do próximo vídeo, está aparecendo na tela aí para os senhores, normas gerais, mas a partir de agora da tutela urgente, que é uma das espécies da tutela provisória. Então, por hora é só, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.